Ele morreu e ressuscitou. Não estou falando de Jesus Cristo. Ele foi ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo. Olá, amigos do Rei, tudo bem com vocês? Você já se perguntou alguma vez o que acontece com uma pessoa quando ele morre? É disso que fala o vídeo de hoje. Assista até o final e seja muito abençoado com essa história. Fique com o vídeo. Um abraço para todos. Mas um belo dia, no meio dessa luta, eu senti muitas dores numa noite. Olha. E consegui atravessar aquela noite com a dor. Amanheci o dia, levei a minha esposa, levei minha esposa na escola, levei os filhos na autoescola. E a dor apertando. Eu não costumava ir a médicos, porque vegetariano, tinha uma compreensão muito boa, gostava de usar materiais naturais mesmo. Mas aquele dia uma voz me mandava ir para o hospital. E eu atendi a voz e fui para o hospital. E chegando lá, o médico me atendeu e, lamentavelmente, a dor foi aumentando e eu cheguei a desmaiar nos braços do médico. Olha, só quer dizer, você foi para o hospital na hora certa. Fui na hora certa. E qual foi o diagnóstico? Bom, os médicos disseram que o que eu tive geralmente ocorre com pessoas de 65 anos de idade ou mais, um aneurisma na aorta abdominal e na femoral também. Hoje eu tenho uma aorta artificial, que vai da altura do coração até o baixo ventre, e mais na coxa a femoral. E são pessoas geralmente que têm dependência de álcool, ou são fumantes inveterados, e não tem mais jeito. Mas uma situação dessa pode facilmente levar a pessoa a óbito, né? Exatamente. Eu nem fumava, nem bebia, era vegetariano e não tinha 65, tinha cerca de 45 anos, mais ou menos. Então, inexplicável ter acontecido isso comigo, né? Naquele contexto. E o fato é que eles ficaram admirados porque disseram que a tendência natural é morte, porque não foi uma cirurgia eletiva. Eu cheguei de emergência. Olha. E isso levaria metade a morrer a caminho do hospital. Segundo eles, ninguém consegue dirigir com essa dor, porque ela vem para matar. E a outra metade morre, ou morria na época, na mesa de cirurgia. Mas, Gondim, numa situação tão extrema como essa, muitas pessoas até nem têm tempo de levar a mente a Deus. Como que você relaciona uma crise dessa na sua história com, de fato, um encontro com Deus? Bom, eu analisei muito profundamente esse fato com a minha esposa e chegamos à conclusão que em nosso ministério nós não estávamos tendo uma postura, uma ministração segundo o coração de Deus como Ele desejava. E esse evento nos serviu para nós nos questionarmos e repensarmos a nossa maneira de viver no ministério. Tanto é que depois desse evento eu não sabia até então o que era a unção no Espírito Santo. Olha. E somente a partir dessa experiência é que eu soube o que é ser ungido por Deus, e o que essa unção significava, que eu não compreendia, não sabia, não sentia, nem tinha até então. Olha. Então, para nós, a leitura minha e da minha esposa é que Deus resolveu nos sacudir e nos dar o último alerta para que realizássemos um ministério segundo o seu coração, na unção do Espírito Santo. Você vê os caminhos que Deus permite a gente passar, né? Para a gente realmente ter esse crescimento na vivência da fé. É impressionante isso, né? Eu cheguei no hospital às 7 da manhã e às 11h30 ninguém sabia ainda o que eu tinha. E eu estava tendo um derrame interno e as coisas ficando mais complicadas. E uma médica, a doutora Zanetti, resolveu decidir abrir o meu corpo. E disse, abra, porque senão não vai dar tempo. E aí, quando resolveram abrir, já era tarde demais. Eu estava tendo uma hemorragia e perdi muito sangue. Cerca de 5 a 6 litros de sangue é o que uma pessoa pode perder. E mais do que isso, ela é impactada e morre. E eu perdi 6 litros 3 vezes. Só. Recebia, perdia, recebia e perdia. Foi dado como morto. E não foi o sangue meu natural, foi um sangue que eles tinham em mãos. E aquilo me impactou. Eu tive embolia pulmonar, tive parada cardíaca e passei entre a hora que eles perceberam a parada cardíaca
em seguida, 3 horas e meia, sem oxigênio no cérebro, Olha e só. dado como morto. Né? Dado como morto 3 Isso. horas e meia. Exatamente. Eles, a partir do momento que tentaram me trazer de volta, até a hora que eles desistiram e me entregaram o meu corpo. Né? Saíram da sala, o Dr. Heimson, que foi o médico que foi o cirurgião vascular, que era o único na época lá em Manaus, no Hospital Adventista. Ele não acreditava em Deus na época e saiu decepcionado, que eu tinha perdido uma vida. Olha. Tanto que eu fiquei aberto. Todos Gente. saíram e pediram para uma ginecologista, a doutora Maristela, que era ginecologista da minha esposa, para que ela me fechasse. E ela, que estava assistindo a cirurgia, pacientemente, me contou depois que ia me costurando, me fechando e orando. E dizendo, Senhor, é o teu ministro, traz ele de volta, se for a tua vontade. Gente, um milagre, então. Intercedeu muito por mim. E aí, depois de 3 horas e meia, dado como morto, a enfermeira que ficou tomando conta do corpo, até esse intervalo, ligou para minha casa, em Recife. Não para minha casa, perdão, ligou para o pastor Valmir, e o pastor Valmir que comunicou para minha família que eu tinha morrido, e toda a minha família chorou a minha morte, meus irmãos, minha mãe. Por 3 horas e meia. A minha mãe contou que foi ao quarto orar e disse a Deus, Senhor, ele é teu filho, teu Olha, ministro. E ela disse, se ele tiver risco de perder a salvação, por favor, Senhor, traz ele de volta. Dá mais uma chance para ele. a verdade... E Deus, de fato, me trouxe de volta. Mas uma coisa curiosa também é que eles disseram à minha esposa, nesse intervalo de 3 horas e meia, minha esposa soube, lá em Manaus, da minha morte, chorou a minha morte. Olha. E ela foi numa sala pastoral, porque a doutora Zanetti disse, olha, só um milagre, ore. E ela foi orar, havia uma sala pastoral no hospital, e ela me contou que encontrou um texto num salmo que dizia, tu me livrarás do mais profundo poder da morte. E de fato... Foi de fato realmente o que você experimentou. Deus me livrou. Olha, Gondim, pastor Gondim, eu sei que você, além dessa história, ainda poderia contar pra gente muitas outras histórias de milagre, né? Mas você realmente, Deus atendeu a oração daquela mãe, atendeu a oração daquela amiga médica que orou por você, por tantos outros que intercederam da sua esposa. E de todas as pessoas que souberam e oraram por nós, porque eles souberam, eles não souberam, não chegaram a saber da morte de todo mundo, foi um intervalo curto, né, com 3 horas e meia, eu voltei a respirar, mas ainda não era tudo, porque mandaram chamar os médicos, todos voltaram e admirados, porque como é que aconteceu isso? Como ele voltou a respirar? E a enfermeira que foi tomando conta do corpo não sabia explicar, ele só simplesmente eu voltei a olhar para ele, ele estava respirando, e eu chamei vocês. E aí todo mundo extasiado com aquela situação, e aí os médicos disseram para minha esposa, mais uma vez, olha, ore, porque o milagre aconteceu, ele está respirando, mas ele tem 48 horas de vida. Se ele voltar, ele tem 1% de chance. Gente. E vai ter vida vegetativa e não vai lembrar as sequelas de mais nada. Mas a verdade é que você está aqui hoje para provar para a gente seu estado perfeito de recuperação, de restituição. E a gente só tem que louvar a Deus por essa história tão maravilhosa. Amigos, este vídeo ele se divide em 2 partes. Nesta segunda parte, o ressuscitado ele vai responder perguntas que a ele foi feita numa ocasião em que ele contou o seu testemunho. E você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, curta os nossos vídeos se você gostar, indique o canal para outras pessoas, compartilhe em seus grupos e que Deus abençoe você ricamente. Agora, vamos responder aquela pergunta através deste vídeo. O que acontece com uma pessoa quando ele morre? Ele tem consciência de alguma coisa? Ele vê as coisas? Você já fez essa pergunta? Então vamos ter a resposta através deste homem. Então, o pastor Gondim, ele passou por um problema sério e ele foi socorrido. E quando ele foi socorrido,
ele já foi atendido e aí desmaiou, aí já foi levado e já entrou para a sala de cirurgia, passou o dia inteiro na sala de cirurgia e a cirurgia demorou muito, ele tomou 18 litros de sangue e depois de esses litros de sangue, gente, não era do tipo dele não, que é O. O negativo, né, Mago? É AB. É AB negativo. Não, AB positivo. Então, AB positivo. Aí, o que é que acontece? De todo tipo de sangue ele tomou, porque não tinha sangue suficiente para ele. Hemorragia total. Os médicos tentando salvar ele. Colocaram uma prótese nele, de PVC, para poder unir a artéria que havia rompido. E aí, no final da tarde, muito sangue perdido, muito tempo de cirurgia, ele faleceu. O médico perdeu ele na mesa de cirurgia, finalizando a cirurgia. Quando ele estava cansadíssimo, ia fechar o corpo morto. Enquanto isso, uma pessoa liga para mim, que era parente da pessoa que estava ali administrando como enfermeira, assistente. E a enfermeira disse ao pastor Valmir que o meu irmão estava morto. Morreu na mesa de cirurgia. Nesse meio tempo, o pastor Valmir me avisa que ele está prestes a morrer, para me preparar, porque não podia dizer que tinha morrido, porque foi na hora que aconteceu. Aí veio o doutor Estela Mares, que era uma ginecologista, entrou lá para ver como o Gondim estava, e quando ela entrou lá, aí Gondim estava morto, e o médico disse, perdemos ele, fecha para mim que eu estou cansado, fecha aí o defunto, que eu estou cansado. Ele foi fechado. E passou lá na mesa esperando, o presidente já vindo para dar notícia a Rosinha, aquela coisa toda. Isso foi em Manaus, Hospital Adventista de Manaus. E aí, nessa coisa toda, lá na maca, né, de morto, ele volta a respirar depois de 3 horas e meia, sem oxigênio no cérebro. A partir de 5 a 8 minutos, 4 a 6 minutos, as células começam a se degenerar. Isso é milagre. Por quê, gente? Depois que esse homem ressuscitou, só a misericórdia de Deus, que a criatura é elétrica. Ele estudou mais, voltou mais inteligente. O poder, o milagre foi tremendo, porque a pessoa pode vegetar, perder a memória, ficar cego. Gente, as sequelas seriam totais. A pergunta que todo mundo quer saber, quando você morreu, o que foi que você viu quando você estava morto? Eu não tenho a menor noção, porque eu estava morto. Não sabe não, né, pastor? Estava morto. Você não viu nada, pastor? Eu ia criar um clima tremendo para dizer as coisas que eu vi, mas como que eu posso fazer isso? Eu não vi nada, não sei de nada, não tenho consciência de nada. Mas o senhor não foi- Por o senhor isso não foi- que eu criei essa expectativa. O senhor não foi para um lugar, não bateu um papo com Jesus, não viu os anjos, não foi, não? Não, 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 não. O senhor não podia ouvir as pessoas que estavam passando ao pé da cama do senhor? O senhor não viu um negócio saindo do senhor assim, o senhor vendo o corpo do senhor, não? Igual nos filmes? Não, nada. Essas Estava coisas- totalmente inconsciente. Gondim, me diga aí, como você soube que tinha morrido? Na verdade, quando eu despertei, perdão, em 3h30, eu voltei, Deus me trouxe de volta, mas ainda num estado de inconsciência, porque eu voltei a respirar, mas estava ali ainda sem consciência nenhuma. E aí a médica procura minha esposa e mais uma vez pede para ela orar por um milagre, porque eu teria somente 12 horas de vida. Perdão, eu teria 48 horas de vida, mas eu não me lembraria de mais nada se eu acordasse. Eu só teria esse tempo de vida, porque estava respirando, mas eu não lembraria de mais nada. E teria vida vegetativa. A consequência mínima, né? E aí, em vez de 48 horas, que foi o tempo que ela deu, em 12 horas, aí Deus me
acorda, que eu voltei a respirar no primeiro momento, mas fiquei no estado de inconsciência. E em vez de 48 horas, em 12, eu volto a acordar, né? E os médicos começam a me perguntar qual é o meu nome, o nome da minha esposa, e começam a me testar. E eu respondo a tudo, como se estivesse bem, sem nenhuma sequela. E Deus me deu, como você acabou de dizer, né, presente de uma memória muito melhor do que eu tinha. Antes eu não decorava nem 2 nem 3 nomes. E depois desse incidente, eu pude, aqui dando aula, por exemplo, eu tenho classes com 40, 50 alunos, e decorava o nome de todos, com poucos dias. E cheguei a ter 300 e poucos, 400 alunos, e sabia o nome de todos. Então, quando eu tomei consciência, que acordei, eu senti que tinha acontecido alguma coisa muito forte comigo. Eu estava muito impactado, sem saber o que tinha acontecido. Mas aí as pessoas me contaram. Eu só soube essa história que eu conto hoje toda no detalhe do que todos me contaram, inclusive o próprio médico, que é o Dr. Heimerson, que era o único cirurgião vascular na época, médico do Hospital Adventista. Ele era ateu. E ele foi quem me contou também tudo isso. O Dr. Esther Amaro também me contou. Aí vocês me contaram, Rosinha me contou. Parte aqui que eu queria ver contigo é essa ideia do pós-morte. A lição desse trimestre está nos ensinando que não existe vida após a morte. E a grande pergunta que todos fazem é: o que acontece depois, né? Aqueles que não creem na Bíblia, como a Bíblia especifica que não existe. Quando morre, apaga tudo, só volta a ser ligado na ressurreição. Nesse ínterim aqui não existe consciência. Morreu, apagou um sono, como se você dormisse agora na sua casa, não sonhasse nada e acordasse amanhã. Não tem percepção de nada, está apagada. A memória jaz no esquecimento, diz a Bíblia. A Bíblia diz isso, mas tem um monte de outras teorias que afirmam que após a morte tem consciência através de uma alma que sai de você, do espírito que tem consciência e vai para cá e vai para lá, mas consciente em contato com os vivos, podendo fazer esse contato. E muitos filmes afirmam isso. A Bíblia afirma claramente que não existe nenhum tipo de possibilidade de consciência quando você morre. A solução para a consciência é a ressurreição. Por que Verinha trouxe o pastor Gondim aqui? Ele morreu, irmão. Morreu, ficou morto 3 horas e meia. Morto. 3 horas e meia. Deus devolveu a vida para ele. Quando a gente pergunta para ele assim: o que aconteceu, pastor? O senhor teve? O senhor conseguiu ouvir alguém? Viu alguma coisa? Lembra de alguma coisa? O pastor afirma: não sei de nada do que aconteceu comigo nesse período.